foi um desses que viu Jesus pessoalmente. E todos os outros, né, apóstolos tiveram, irmãos, um contato a olho nu com Jesus Cristo. E a terceira qualificação para a pessoa ser um apóstolo é ter o ministério autentificado com milagres especiais. Lá em Atos 9, do 36 ao 42, narra, irmãos, a ressurreição de uma discípula por nome de Dorcas, ou Tábita, Dorcas quer dizer Tábita, né? Ela era uma pessoa caridosa, uma pessoa de muitas obras, uma pessoa, irmãos, que estava sempre ajudando os órfãos necessitados, principalmente as viúvas. Essa veio a falecer, e depois ela veio a ficar, a adoecer, e depois ela morreu. Então estava ali, irmãos, um grande pranto. Aí, irmãos, mandaram chamar os apóstolos, o apóstolo Pedro foi até lá, né? Ela estava no andar superior da casa, ele mandou que todos saíssem, né? E ele foi lá, primeiramente, ele dobrou o seu joelho, e depois orou a Deus, foi lá e orou sobre essa menina, e ela se levantou e sentou na sua cama. Então, foi um milagre, irmãos, especial, né? A Bíblia aqui descreve, irmãos, esse milagre especial, descreve também, irmãos, a cura do paralítico sentado à porta do templo, mas muitos sinais, irmãos, foram feitos, sinais e prodígios foram feitos, irmãos, por intermédio dos apóstolos, né? Então, os apóstolos, irmãos, tinham que ter essa qualificação, né? Agora, irmãos, vamos falar dos dias de hoje. Nos dias de hoje. Irmãos, hoje nós não temos mais apóstolos. Os apóstolos, irmãos, começou entre os 12 até Paulo. Porque os demais apóstolos, irmãos, não se encaixa nessas qualificações. Então a gente vê, irmãos, que muitas denominações separa homens para o trabalho de Deus e dá o título de apóstolo. Existe até apóstola, né? Quem já ouviu falar da apóstola Sol? Até apóstola tem hoje, né? Misericórdia. Então, irmãos, não é bíblico. Não é bíblico. E isso começou, irmãos, dos anos 90 para cá, né? Muitos irmãos deixou o título de pastor e falaram, não, agora eu sou apóstolo, né? E tem apóstolo esse, apóstolo aquele. Hoje em dia, irmão, tem até pai apóstolo, né? Não está, irmãos, enquadrado na palavra de Deus. No sentido geral, irmãos, todos nós fomos chamados para sermos enviados, né? O apóstolo, irmãos, ele é enviado. O que quer dizer apóstolo? É enviado. Do termo grego apóstolo, que quer dizer enviar, todos nós, irmãos, somos enviados a fazer, irmãos, a obra de Deus, né? Então, irmãos, todos nós, irmãos, temos essa qualificação, nós somos enviados a esse mundo, no sentido, irmãos, de nós testemunhar da palavra de Deus, de nós ajudar o próximo, de nós falar do amor de Deus ao próximo. Dom de profeta é o outro dom aqui mencionado pelo apóstolo Paulo. Os profetas, irmãos, no passado, principalmente, irmãos, no Velho Testamento, eram aqueles, irmãos, que previam o futuro, sobretudo aqueles que proclamavam a palavra de Deus. No Novo Testamento, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo, ele também era um profeta, porque ele proclamou a palavra de Deus, e ele, irmãos, previu algo, irmãos, que acontece nos dias de hoje. O que é? A apostasia dos últimos tempos, onde fala, irmãos, que
muitos seriam insubordinados, muitos irmãos amontoaria para si doutores, pessoas, irmãos, que nos dias de hoje ele quer escolher a pregação que ele quer ouvir. Ele quer, irmãos, ouvir palavra que massageia o seu ego. Pessoas, irmãos, irreverentes, pessoas, irmãos, que não suportam, irmãos, a sã doutrina, que não suporta a verdade. Isso nós estamos vivendo, irmãos, nos dias de hoje. Quantos, irmãos, quantos movimentos a gente vê, irmãos, tem fugido, da verdade. Quando, irmãos, no passado, a igreja, irmãos, pregava contra o pecado, contra tudo aquilo que a Bíblia condena, as pessoas, irmãos, eles procuravam logo mudar de vida, um jeito de mudar de vida. Hoje, irmãos, se apertar na palavra em muitos lugares, o que a pessoa faz? Muda de igreja, Muda de igreja porque não suporta a sã doutrina. Então, se nós formos ver, irmãos, pela luz da palavra de Deus, hoje nós não temos, irmãos, mais profeta. Hoje nós não temos mais profeta. Hoje nós temos, irmãos, o dom de profecia, que é, irmãos, proclamar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus desse livro aqui, da Bíblia. Porque toda a palavra, irmãos, ela tem que estar centrada na Bíblia. Toda pregação, ela tem que ser extraída da Bíblia, Aí você pergunta, mas o dom de profecia, descrito lá em Coríntios, irmãos, Deus usa, Deus usa pessoas para exortar as outras pessoas, e Ele continua usando. Mas o profeta, irmãos, não existe no dia de hoje, profeta, porque o cânon da Bíblia está completo, ou seja, a Bíblia, irmãos, está toda ela completa. Toda a revelação, irmãos, está aqui. Deus não precisa, irmãos, revelar mais nada, porque toda a revelação está contida na palavra de Deus. Porque se tivesse, irmãos, no passado, os profetas, eles recebiam a revelação de Deus, a mensagem revelada, e eles transmitiam, irmãos, para os escritos. Se existisse, irmãos, profetas no dia de hoje, teria que, ano após ano, ir acrescentando essas profecias à Bíblia Sagrada. E nós, como igreja, irmãos, nós teríamos que observar, guardar tudo aquilo, irmãos, que os profetas atuais estavam, irmãos, profetizando. Então, irmãos, o dom de profecia nos dias de hoje, irmãos, falar da palavra de Deus, extrair a verdade da palavra de Deus, daquilo que está revelado na palavra de Deus, e transmitir à igreja. Então, porque Deus não tem mais nada, irmãos, a revelar. Tudo, irmãos, já está revelado, até o Apocalipse. Deus não tem mais nada, irmãos, para revelar nos dias de hoje. Portanto, irmãos, não existe mais o profeta. Muitos irmãos por aí se diz profeta, mas não é, irmãos, Deus, certamente, Ele usa pessoas
para exortar, né? Sempre usou e sempre vai usar. Mas não da forma, irmãos, que a gente tem visto nos dias de hoje. As pessoas, irmãos, estão entregando profecia até pelo Facebook,